Como provar que Deus existe? No princípio criou Deus os céus e a terra, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia começa o seu primeiro versículo em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, dando uma declaração da existência de Deus. A Bíblia não está tentando provar que Deus existe. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada tenta provar que Deus existe. A Bíblia simplesmente declara a existência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não tenta provar isto. Deus exige de nós que nós tenhamos fé. Nós não somos salvos pela razão humana. A razão humana não consegue provar a existência de Deus. Deus exige que creiamos nele. Está escrito em Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé não é possível agradar a Deus. Quando um homem declara que Deus não existe, geralmente é para que ele tenha sua consciência amenizada. Espere um pouco, se Deus não existe, então não existe pecado. Então eu posso fazer o que eu quiser. É assim que o homem ameniza sua consciência, cauteriza sua consciência. Na verdade, todos hão de dar contas a Deus de todas as suas obras, os seus atos. Todos os homens comparecerão diante de Deus para prestar contas. Não há como provar que Deus existe. Se nós formos fazer uma comparação, Deus é como a eletricidade em um fio elétrico. Não podemos ver, mas podemos sentir. Deus é como o vento. Não o vemos, mas o sentimos e o ouvimos. Está escrito em João, o Senhor Jesus falando: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus amados, quando Deus entra na vida de uma pessoa, faz uma transformação tão tremenda que muitas vezes nem os seus próprios parentes conseguem compreender aquela transformação. Porque aquele que era alcoólatra é liberto do alcoolismo. Aquele que era viciado em tabagismo, em cigarro, é liberto. Aquele que tinha escravidão com relação à prostituição, ele é liberto. Aquele que maltratava a sua esposa, ou aquela que maltratava o seu esposo, tem a sua vida transformada. Maltratava os filhos desobedeciam aos pais, mentia no trabalho, fazia tantas coisas, nós fazíamos, mas quando nós encontramos o Senhor Jesus, tudo mudou na nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é isto. Nós ouvimos a voz do vento. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. É a transformação que Deus faz nas nossas vidas. Está escrito: então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste semelhança nenhuma. Ninguém nunca viu a semelhança de Deus. Ninguém nunca contemplou Deus face a face. Não é possível contemplar Deus sem que o homem morra. Está escrito, Moisés ouviu a voz que falava no meio do fogo, mas não viram semelhança alguma, ao qual não o havendo visto há mais, diz a Bíblia, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Nós amamos o Senhor Deus, não é porque nós o vemos, é porque nós cremos,
A Bíblia diz: ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós só podemos receber salvação pela fé. O Senhor Jesus falou várias vezes: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Existe fé para a salvação, fé como fruto do Espírito e fé como dons espirituais. Mas sem fé é impossível seguir o caminho de Deus. Ninguém pode, pela razão, seguir a Deus, porque o raciocínio humano não pode alcançar a presença de Deus. Está escrito, João falou, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João e os apóstolos viram o Senhor Jesus, os seus ouvidos ouviram a voz meiga e doce do nosso Salvador. As mãos dos discípulos tocaram no verbo da vida, da palavra da vida. Mas nós amamos o Senhor, não é porque nós o vemos. Nós amamos o Senhor Jesus, é porque de coração nós cremos que Ele existe e que é o nosso galardoador, que Ele nos recompensa, que Ele tem uma recompensa. A Bíblia diz que Deus tem uma recompensa para nós. Está escrito: porque não chegasses ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse. No Antigo Testamento está escrito: porque não podiam suportar o que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. No Antigo Testamento, Deus se manifestava com sinais visíveis. Abriu o Mar Vermelho, derrubou as muralhas de Jericó. Tantos sinais Deus fez. As próprias pragas do Egito, as 10 pragas, porque o povo via os sinais de Deus. E mesmo vendo os sinais, não creram. Os fariseus diziam ao Senhor Jesus: faze-nos algum sinal aí para que creiamos. O Senhor Jesus disse: nenhum sinal vos será dado, senão do profeta Jonas. Porque como o Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ficará no ventre da terra. Meus amados, coisa maravilhosa é crer em Deus. Coisa maravilhosa é quando nós temos fé. Sem fé não há esperança. Sem fé nós não temos perspectiva de vida. Quantos nos nossos dias estão sem fé? Estão vivendo atormentados pela falta de perspectiva que essa pandemia causou no mundo. Mas não tem fé. A fé nos consola. A fé nos enche de esperança. A fé nos enche de alegria de Deus nas nossas vidas, porque bom é ter esperança, e a esperança nos faz ser pacientes. Paciência é ter paz no sofrimento, paz no tempo de tribulação. Deus é o nosso Deus forte que nos sustenta. Veja só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Como que uma pessoa vendo vai crer, se ela já está vendo? Nos céus, a Bíblia diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Está escrito em 1 Coríntios 13. Porque a fé na eternidade não vai ser necessária mais, porque nós estaremos vendo. Na eternidade com Deus não vai ser necessária esperança mais, porque chegou o tempo de estarmos com Deus. Mas o amor permanece para sempre. Meu querido, creia em Deus. Se o teu coração está angustiado, a causa pode ser falta de fé. Nós temos falado nos nossos vídeos. Não espere aparecer sinais. A fé antecipa as coisas. Deus vê como que vendo o impossível, o invisível.
Deus sabe quando as coisas vão acontecer de eternidade a eternidade. E a fé nos nossos corações contempla o impossível nas nossas vidas. O impossível vai acontecer no teu coração se você crer. Fique com Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.